Sair da operação e ir para o estratégico. Esse é o maior desejo dos empresários brasileiros. E dentro do provedor de internet, isso não é diferente. Aliás, dentro do provedor de internet, isso é um desejo ainda maior, mesmo porque os donos de provedor de internet não conseguem, pelo menos a maioria, não conseguem enxergar como deixar o operacional, ou seja, como deixar de fazer, como deixar de executar. E nesse vídeo, eu quero passar algumas dicas para você, independente do tamanho do seu provedor, independente do tamanho da sua empresa, em como você sair do operacional e ir para o estratégico. Eu nem estou falando de sair do operacional e ir para o tático, é sair do operacional e ir para o estratégico, e pensar, e administrar, e de fato cuidar da sua empresa, e de fato buscar novos negócios. Nesse vídeo nós vamos falar disso um pouquinho, será um vídeo curto, não será um vídeo tão longo, e eu desejo que você fique até o final para você absorver essas dicas, para você absorver essas estratégias que você pode colocar na prática a partir de agora, a partir desse momento que você assistir esse vídeo. Você termina de assistir esse vídeo e já vai para a prática, já vai para a execução. É claro que nesse início eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal VLMP, me faz uma gentileza, clica nesse botão abaixo, inscreve-se, clica no sininho para você receber as notificações, eu vou começar a gravar vídeos com mais intensidade. As pessoas, alguns provedores me perguntaram esse dia, ô Norberto, mas você é imparável mesmo? Mas o seu canal do YouTube VLMP não está sendo colocado vídeo lá toda semana. Na verdade, a gente estava colocando de 15 em 15 dias, mas agora eu vou me comprometer a colocar vídeos toda semana, mesmo que seja vídeos curtos, de 5, 10, 15 minutos, mas com dicas cirúrgicas para que você consiga colocar na prática agora, a partir de agora. Então vamos lá. Você é um desses empresários que quer sair do operacional, quer parar de executar? Você é um desses empresários que tudo centraliza em você, que todas as decisões vêm até você, que todos os problemas chegam para você resolver? Você está nessa situação? Então, de fato, esse vídeo é para você. É claro que aqui nós vamos direcionar para provedores de internet, mas se por um acaso você não é provedor de internet, você é empresário, você está no operacional, é só você ajustar para o seu segmento. Se você é empresário e quer sair do operacional, existem alguns passos. É importante entender que hoje, quando nós pensamos em montar uma empresa, algumas coisas deveriam fazer parte do projeto dessa empresa. Porém, os provedores de internet, quando nós criamos empresas de telecom lá atrás, nós não precisávamos disso, que tudo acontecia de forma natural. A maioria dos provedores de internet nasceu de uma divisão, dividindo uma ADSL, dividindo a sua internet com o vizinho para pagar menos. Aí, de repente, o negócio ficou bom, ele dividiu com outro para não pagar nada, para livrar dele. Aí, de repente, o negócio, ele enxergou uma possibilidade ali, aí dividiu com mais dois, ele já recebia mensalidade e assim nasceu alguns provedores de internet. Ou alguns eram lan house e migraram para fornecer internet. Alguns eram da área de tecnologia, da informática e viram uma oportunidade. O fato é que lá atrás nós não precisávamos de algumas coisas do que eu vou falar aqui. Lá atrás nós não precisávamos de ter hierarquia definida, lá atrás nós não precisávamos de ter um organograma. Por quê? As empresas começaram com uma pessoa, aí o dono da empresa colocou a esposa para ajudar, aí o filho começou a ajudar, aí colocou um sobrinho. Então as empresas elas foram 4, 5, 6, 10 pessoas e assim o provedor, o dono do provedor ainda dá conta. Mas mesmo essas empresas, a gente olha no mercado, essas empresas que não evoluíram com organograma, com hierarquia, com divisão, definição de setores, são as empresas que não cresceram. Agora, as empresas que fizeram o que eu vou passar aqui, essas empresas cresceram. Nós vemos provedor, nós encontramos provedor aí com 10 anos de idade que tem 50k, 70k de clientes. Mas também nós encontramos provedores aí com 15 anos, com 20 anos, que estão com 1.200 clientes, com 3.000 clientes. Qual o diferencial?
E o diferencial, eu vou te explicar aqui, é que o dono, ele se transformou em empresário. Ele se transformou no empresário ISP. Se você ainda não se transformou no empresário ISP e você deseja sair do operacional e ir para o estratégico, eu vou te passar algumas coisas que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é criar setores na sua empresa. O que são setores? Você ter setor definido. O provedor de internet, por menor que seja provedor de uma pessoa, ele precisa ter os setores. Então, nós criarmos setores, nós podemos criar setores sem ter as pessoas para aqueles setores. Só que os provedores de internet, primeiro eles trazem a pessoa para depois criar o setor. Ah, eu vou trazer uma pessoa que eu quero criar um setor pós-venda. Ah, eu vou contratar mais uma pessoa que eu quero organizar e criar, estruturar o meu setor comercial. Não. Os setores, eles precisam ser criados no início. Então, todo provedor de internet, existem pelo menos esses setores. Dependendo do tamanho, ele se subdividem esses setores. Então, todo provedor de internet tem lá diretoria, nível diretoria, ou nível conselho, com o CEO. O CEO é o diretor supremo, é o diretor geral, mas tudo começa lá no topo da pirâmide, começa com o setor diretoria. Se não tem ninguém para colocar lá, mas o setor precisa existir para quando nós tivermos esse ser humano, nós colocarmos como diretor. As empresas maiores, elas têm as divisões dos diretores, diretor comercial, diretor de operação, diretor financeiro, diretor... Ou seja, tem vários diretores. Mas as empresas menores, mesmo assim, elas têm diretoria. Abaixo da diretoria, deveria existir, ou deve existir, o cargo, o setor gerente. Abaixo do gerente vem os gestores, que é o setor. Então, nós estamos falando de setor, né? Tem o setor gerência e abaixo do gerente tem o setor marketing, que algumas vezes está dentro do comercial. Eu, por exemplo, eu oriento quando eu vou aplicar a minha consultoria, quando eu aplico consultoria dentro das empresas, eu oriento que o setor marketing seja dentro do setor comercial. Mas nada impede dele ser separado desde que ele se converse. Mas vamos falar de setor. Então, se for separado, nós temos o setor marketing, nós temos o setor comercial, nós temos o setor técnico, nós temos o setor financeiro, nós temos o setor DHO ou RH evoluído, nós temos o setor logística e assim por diante, depende do tamanho. Dentro do setor marketing, nós temos ali o marketing design gráfico, nós temos o marketing digital. Dentro do comercial, nós temos ali o vendas, o pós-venda. Então, nós temos, primeiro nós precisamos criar os setores. Isso chama-se organograma, que você cria a visão para o futuro de como você está estruturando as pessoas dentro da sua empresa. Então, primeiro ponto, se você quer crescer, se você quer sair do operacional, que crie organograma. Segundo passo, preparar líderes. Porque se eu tenho um organograma, então eu começo a caçar, a procurar no mercado os responsáveis por aquele setor. Então, são as pessoas que vão para o tático, de início. Então, eu preciso ter os responsáveis para filtrar e resolver parte dos problemas, para criar e buscar algumas estratégias e trazer para a diretoria decidir, mas nós precisamos o responsável por cada setor. Então, quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de responsabilidade de setores. Mesmo que o líder seja líder sozinho do setor ou de duas pessoas na equipe ou uma pessoa na equipe, mas nós precisamos criar as lideranças dentro da empresa. Passado o segundo ponto, criado essas lideranças, e aqui eu quero colocar um parênteses na questão liderança, cuidado, porque muitos provedores colocam pessoas que são boas para executar como líderes sem treinar. Você pode colocar um bom executor para liderar, aquela pessoa que defende a sua empresa, aquela pessoa que veste a camisa, aquela pessoa que faz uma tatuagem da sua empresa no corpo dela, aquele ser humano que dorme com seu dinheiro embaixo do travesseiro dele e não mexe. São pessoas boas de critério, de caráter, mas somente isso não é suficiente para ser líder. O líder precisa saber como liderar. Líder precisa ser pessoas que cuidam de pessoas. Líderes precisam entender de pessoas. Não necessariamente um líder, para ser líder de operação, ele não necessariamente precisa entender da parte técnica. Ele seria bom que ele entendesse da parte técnica.
Seria bom que ele entendesse de rede, seria bom que ele entendesse da parte do NOC, mas não adianta ele entender de tudo isso se ele não entender de ser humano. Porque os líderes, eles precisam entender de pessoas, eles precisam inspirar pessoas, eles precisam ser exemplos para essas pessoas. É assim que você vai liderar. Então, primeiro ponto, para você sair do operacional, criar setores. Criar organograma dentro do setor. Esse organograma envolve as pessoas, que são os líderes. Nós temos pessoas, nós temos setores, que dentro desses setores nós criamos o organograma com as pessoas dentro desse organograma. Então, o líder marketing, o líder comercial, líder de operação, líder financeiro, líder de DHO, ou RH e por aí vai. Então, o segundo ponto é criar lideranças. O terceiro ponto é definir e deixar claro os papéis, ou seja, hierarquia. Porque mesmo que você tenha líder, mesmo que você tenha organograma, se você tem os setores definidos, mas não tem clareza de papéis, fica batendo cabeça. Então, dentro do organograma, quem responde a quem na cadeia hierárquica? Então, é importante que você tenha claro os papéis dentro da empresa e que isso esteja claro para o operacional. Então, aqui nós falamos de 3 pontos. Criar setores, criar lideranças. Dentro da liderança, automaticamente, a gente cria o organograma e, em seguida, deixar claro a hierarquia, porque o organograma ele serve justamente para isso. Você tem setores, tem líderes com o organograma que define a hierarquia e respeita a hierarquia. Então aqui você começa a sair do operacional. Só que somente isso não é suficiente. É isso mesmo. Por que tantas pessoas não saíram do operacional? Porque não é fácil, gente. É desafiador. Precisa de organização, precisa de projeto, precisa de respeitar o tempo, porque leva um tempo. Isso são coisas a médio e longo prazo. Isso não acontece do dia para a noite. Nós não conseguimos mudar uma cultura de uma empresa do dia para a noite. Mas nós precisamos começar com algo. Dentro disso, isso estando claro, clareza de papéis, nós tendo líderes, aí nós precisamos observar 3 coisas. Líder nenhum consegue liderar a equipe se não tiver processos claros. Se não tiver processos claros, nem vou cortar essa tosse aqui. Então eu fui jogar um futebol e fiquei com a camisa molhada lá. Quase nunca acontece isso comigo, mas é uma tosse bem levezinha. Dá para seguir tranquilo aqui. Nem precisa cortar o vídeo aí, tá? Quem for fazer edição. Então, quando nós não temos processos claros, nem o líder consegue seguir esses processos. Então, eu consigo entender dentro da empresa o PPF. Então, você precisa criar dentro da empresa o seu PPF, porque o PPF ele é individual para cada empresa. E o que é o PPF? Pessoas, processos e ferramentas. E para que isso serve, Norberto? Eu preciso ter as ferramentas para medir os números. Se eu não tenho os números, se eu não meço os números, se eu não consigo medir números, se eu não tenho esses números, eu não consigo criar os processos, eu não consigo criar plano de ação. Se eu não tenho um número para mostrar os meus números em uma reunião de gestão, em uma reunião de líder, eu como diretor, eu vou precisar ir lá e fazer. Se eu não estou tendo esses números, eu vou precisar ir lá e buscar os números. Dependendo dos números que vêm, aí novamente eu vou para a execução. Então o diretor, o que ele cobra dos líderes? Ele cobra os números, ele cobra os resultados. Só que para os líderes terem esses resultados para mostrar, precisam ter as ferramentas. Tendo as ferramentas em conjunto dentro da empresa, e é claro, com a ajuda da diretoria, com a ajuda da visão do senhor, com a ajuda do diretor, nós vamos criar planos de ação. O que é plano de ação? O plano de ação perante os números que nós temos. Exemplo, dentro de um provedor de internet. Quantos leads entraram, quantos clientes ligaram, quantos clientes passaram mensagem, quantos clientes entraram lá pelo bot, quantas conversas teve no mês e quantas foram executadas. Se eu tenho esse número, tiveram 500 conversas iniciadas e nós tivemos
10 vendas. Se eu tenho esse número, eu posso começar a fazer o levantamento de como está a comunicação lá no meu operacional e criar um plano de ação, criar novos scripts, criar novo formato, passar mais treinamentos, trocar pessoas. Mas eu só consigo fazer isso com números. Então, quando eu tenho números, eu crio plano de ação. Quantas recorrências eu tive dentro desse mês? Quanta recorrência, ordem de serviço, quantas vezes o meu técnico está voltando no mesmo cliente? Se eu tenho esse número, eu começo a investigar, e o líder faz isso, começo a investigar o motivo. É falta de conhecimento do meu técnico? É o equipamento? É o meu insumo? É a fibra que está chegando lá? É uma revisão? É uma preventiva nas minhas caixas? Então, quando eu tenho um número, eu crio o plano de ação. Porém, para executar esses planos de ação, aí novamente nós voltamos na parte de bons líderes, para ajudar o liderado, ajudar a operação, ajudar o pessoal da operação a executar, mas aí nós estamos no P de pessoas. Nós precisamos de pessoas treinadas dentro do nosso provedor, dentro da nossa empresa. Então eu falei aqui de PPF. Primeiro eu falei de ferramentas, para nós podermos medir. Se eu não tenho números, eu não tenho como gerar ações. Quando eu tenho números, eu posso, mesmo se eu não souber qual ação gerar, mesmo se eu não identificar o motivo daqueles números, eu posso pedir ajuda para outros setores para nós identificarmos o motivo disso e gerarmos o plano de ação. Gerando o plano de ação, eu crio o processo para que aquilo seja executado. Só que quem vai executar são as pessoas. Então aqui nós estamos começando a adentrar em cultura da empresa. Então nós começamos a criar uma cultura. Porque se eu tenho os números, eu crio o processo e as pessoas começam a adaptar, seguir o plano de ação, seguir o mapa, seguir a rota. Quando nós seguimos o mapa de forma correta, nós vamos chegar onde nós queremos chegar. Então isso é capacitar. Capacitar, só que capacitar pessoas depende de várias coisas. Dentro das empresas, nós precisamos, primeiro, cuidar com a forma que nós contratamos, que é um líder que contrata, é um líder que demite, é um líder que treina, é um líder que acompanha, é um líder que delega. Então, nós precisamos cuidar, primeiro, da nossa contratação. Na sequência, nós precisamos ter o tempo de fazer a integração e treinar aquele colaborador, treinar e retreinar, porque as pessoas lá da frente, lá da ponta, lá da operação, eles precisam de reciclagem constante, eles precisam de acompanhamento, eles precisam de ajuda. E isso quem faz são os líderes. Agora, se o dono está fazendo isso, se o dono que está cuidando do pessoal lá da ponta, ele nunca vai sair da operação, porque lá na ponta precisa de ajuda. Se precisa de ajuda, eles não dão conta de fazer. No dinamismo dos provedores de internet, o dono vai lá e faz. Então o dono não tem tempo para pensar. O dono não tem tempo para criar estratégia. O dono não tem tempo para buscar profissionais para aplicar os treinamentos. O dono não tem tempo para estudar um novo ERP que vai ajudar com os números, um CRM, as ferramentas necessárias. O dono não tem tempo para ir buscar novas estratégias. Então a sequência é: se você quer sair da operação, não existe milagre. Não existe milagre de falar assim, mas as pessoas que vêm aqui, não dá certo. Vamos capacitá-las. Vamos fazer da forma correta, fazer integração, criar uma cultura. Cultura. Esses dias me perguntaram dentro de um treinamento, falaram assim, Norberto, o que é mais importante? Processos ou cultura? Eu falo, obviamente, cultura. Porque são os processos que criam uma cultura. Quando nós temos uma cultura criada, a cultura está criada justamente porque todos seguem aquele processo. Então, aquela pessoa que vai entrar, os novatos, os que entram ali agora, eles vão seguir a cultura, automaticamente estão seguindo um processo, mesmo porque está dentro da cultura seguir os processos. Então, está dentro de uma cultura, olha, quando você entra aqui, a primeira coisa que você vai fazer é ler o manual, o código de conduta, você vai ler sobre missão, visão e valores da empresa, você vai fazer uma provinha aqui sobre isso que você estudou. Então, já vai fazer parte da cultura isso, vai passar pela integração de assistir os treinamentos que a empresa oferece, treinamentos online, ou seja, treinamento presencial, ou vai participar dos treinamentos que o DHO vai aplicar, ou necessariamente temos a cultura, a empresa tem a cultura de antes você passa pelo treinamento, seja um treinamento técnico e seja um treinamento comportamental.
Então, cultura é mais importante que processo, mas os processos que criam a cultura. Mas, para você sair da operação, então, o caminho é esse. Muito fácil, né? E que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Eu falei que seria um vídeo rápido, e foi um vídeo rápido, de 20 minutos. Quem me conhece sabe que se me deixar falando, eu falo dia e noite aqui. Mas seria interessante um vídeo um pouco mais longo, aqui de 20 e poucos minutos, para que você entender esse esquema, porque é um esquema, né? É um processo onde nós vamos gerar pensamentos e vamos começar a refletir sobre o que nós temos que fazer. Então, é criar setores, setorizar, criar os setores, buscar líderes para aqueles setores. Automaticamente, quando nós damos os títulos, isso é criado o organograma, deixar claro esse organograma para toda a empresa, definir, respeitar as hierarquias, ou seja, dar clareza de papéis para toda a empresa, respeitar a hierarquia. E depois disso nós vamos lá para o PPF, processos, pessoas e ferramentas. Sendo assim, você vai avançar muito para sair da operação. Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido algumas reflexões, espero que tenha inclusive puxado a orelha de alguns empresários aqui. Gente, você deu a vida pelo seu provedor no início, você trabalhou ali sozinho, você não precisa continuar fazendo isso. Você pode criar estratégias e crescer, e viver, viajar com a sua família, viajar para o exterior. Eu sei que você gosta, você ama o seu trabalho, e você pode até continuar fazendo, mas não que isso seja uma obrigação para você. Não que isso você faz porque não tem outra pessoa para fazer. Você vai lá e faz quando você quer. Você vai lá e fala, eu tô com saudade de ir ali, subir numa escada, ir lá no poste, vou lá fazer isso, tô com saudade de fazer uma ativação, tô com saudade de ir lá atender um cliente, pegar na mão do cliente, conversar com ele. Mas não que isso seja uma obrigação tua, porque você merece cuidar de você, cuidar da saúde, cuidar da sua família, ver seus filhos crescer, ver os seus netos crescer, brincar com seus netos. É isso de fato que você merece, você já fez o seu plantio. Então está na hora de virar a chave e entender que você de fato é um empresário. Até aqui você fez dessa forma, mas se você de fato quer crescer e quer crescer também com qualidade de vida, uma vida pessoal, então você precisa sim sair do operacional, porque se você não faz isso, se você continuar fazendo da forma que você sempre fez, você vai continuar recebendo os mesmos resultados. Você chegou até aqui, quero te agradecer, muito obrigado, gratidão pela audiência, gratidão pelo acolhimento, gratidão por valorizar o meu trabalho. Se você chegou até aqui, então curte esse vídeo, comenta lá embaixo, fala, olha, serviu para mim, Norberto, o puxão de orelha e as informações também. Compartilhe esse vídeo, manda esse link, coloca nos seus grupos de WhatsApp, para a gente impactar essas pessoas também, os provedores que eu tenho um carinho tanto especial e que eu realmente quero ajudar a crescer e ter mais lucratividade e ter uma qualidade de vida melhor. Grande abraço, gratidão e até o próximo vídeo.